nos foi dado como ordem, como comando ou como mandato. A gente fala muito do mandato missionário da igreja, mas esquece do mandato cultural do ser humano, que está lá, cravado antes mesmo do pecado acontecer. Dominem sobre todas as coisas. Obviamente, se o texto fosse escrito hoje, talvez ele fosse escrito o seguinte: façam ciência, façam cultura, dominem as tecnologias, criem oportunidades, transformem, tenham e cuidem de um meio ambiente sustentável, de maneira sustentável e tudo mais. Então o que é que a gente observa? Na realidade, o meu paradigma anterior estava equivocado. A cidade como transformação do jardim para a glória de Deus vem antes do pecado. Então o que é Enoque, no final das contas? O que é a Enoque fundada por Caim? É a conjunção daquilo que há de melhor em nós, em razão do mandato cultural, e o que há de pior em nós, em razão do nosso pecado. Então a cidade é isso. É o celeiro das maiores possibilidades, mas também é o celeiro das maiores iniquidades. Eu costumo dizer que a cidade é o palco mais expressivo para a glória de Deus, como por exemplo, você chega em cidades organizadas, arborizadas, bonitas, de arquitetura bonita, em que a estética é levada em consideração, em que a educação é levada em consideração. Então, quando a gente vê a cidade com seus monumentos, com a sua arquitetura, com o fervor da arte, a gente diz: isso aqui é uma expressão do que é ou poderia ser para a glória de Deus. Mas é na cidade também, nos contextos urbanos, que a gente tem os maiores índices de violência, os maiores índices de vida indigna, favelas e tudo mais, especialmente no nosso contexto brasileiro e latino-americano. Então o que é que eu quero propor? Eu quero propor, gente, aqui hoje, e aqui eu vou olhar para esse texto, voltando para o texto de Jeremias, que eu usei como base inicial, é exatamente aquilo. Israel era exilado na Babilônia. E a igreja vive como exilada no mundo. A igreja vive essa realidade de viver aqui como exilada. No sentido que Deus deu da experiência da Babilônia. Nós vivemos nas novas Babilônias. E o que era Babel? O que era Babel lá de Gênesis? Uma cidade construída sob o signo do pecado, em que os homens querem chegar até Deus com a sua grande torre. É um projeto da terra para o céu, de alcançar o céu pelo esforço. E o que é a Nova Jerusalém? É o contrário, né? A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Babel é algo que a gente tenta tirar da terra e levar para o céu, e não vai conseguir nunca, em razão do selo do pecado. A Nova Jerusalém, ela vem do céu. É uma obra divina, ou seja, o projeto do Senhor sempre foi que aquele jardim de possibilidades se transformasse na cidade-jardim. Isenta da violência, isenta da lágrima. É por isso que no mesmo texto, lá em Apocalipse, no mesmo capítulo, não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, porque é onde nós vivemos os grandes, de maneira maior, os dramas da humanidade, é na cidade também. É a violência, a insegurança, a iniquidade, a mendicância. E o que Deus promete exatamente é essa cidade restaurada, que nós não vamos conseguir fazer por nossa força, e essa simbologia de que a Nova Jerusalém desce do céu, e na hora que João diz isso, ele diz logo após o momento em que ele diz que novo céu e nova terra tinham sido construídos, mostrando esse sentido de restauração cósmica, que é o fruto final da Missio Dei, e nós estamos no meio de tudo isso. Quem somos nós enquanto igreja? Um povo peregrino, que vive entre o Éden e a Nova Jerusalém. Estamos no meio dessa história. Pelo menos a gente começa humildemente, entendendo que quem está fazendo esse projeto é o Senhor, e não nós. Mas ao mesmo tempo isso nos dá tranquilidade, de que Ele vai fazer, a despeito de nós. A questão de estarmos aqui nos envolvendo com missão urbana e refletindo sobre isso, mais uma vez repito, é refletir sobre o privilégio
ou não de nos envolvermos com isso. E aí a gente vai escolher se a gente vai querer ter esse privilégio ou não. E o ônibus da Missio Dei vai passando pelas estações da vida. E o meu papel é dizer: Senhor, eu quero entrar nesse ônibus, eu quero participar disso. E tudo começa exatamente com isso. Tendo uma visão mais positiva da cidade. E olhando a cidade nas suas possibilidades e na positividade de um projeto onde Deus está em ação para transformá-la, e já começou, creio que todos aqui partem do pressuposto que o reino é algo que já é e ainda não é. Já há sinais dele em todos os cantos, já há sinais da implantação desse reino, em todos os momentos, em todas as instâncias, em todas as esferas. Deus está em ação. E um dos grandes problemas da igreja é perceber que Deus está usando pessoas que não são cristãs para fazer isso acontecer. E nós somos extremamente orgulhosos. E achamos que temos todas as respostas para o mundo, quando na realidade a igreja precisa aprender a fazer mais perguntas para o mundo. E aí eu coloquei aqui, afinal, como viver dignamente no meio do caminho entre o Éden e a Nova Jerusalém, o jardim e a cidade jardim. Cidade que tem um rio no meio dela. Uma cidade que Apocalipse faz questão de dizer que tem a árvore ali da vida, cujos frutos servirão de cura para todas as nações. A gente está no meio desse processo. A gente está aqui. E Deus está agindo. Deus está fazendo. E aí a gente começa com essa perspectiva. Eu preciso ter uma visão mais positiva da cidade, sabendo, obviamente, que ela está imersa no pecado não só de Caim, mas no nosso pecado corporativamente vivido e experimentado. E eu vou dizer como nós, igreja, vivemos corporativamente esse pecado, embora sendo o povo do contraste e o povo da aliança e do pacto. Estava dizendo lá fora. Existe uma campanha hoje do Ministério Público, por exemplo, as 10 medidas para o combate à corrupção. Eu acho lindas. Acho maravilhoso. Vou ter uma reunião semana que vem com um procurador da República aqui na Paraíba para tratar do assunto. Eu exerço uma função pública também. Eu sou procurador da Fazenda Nacional. E uma das coisas que está na ponta da minha língua quando eu for conversar com o procurador da República, que está muito preocupado com corrupção, é dizer assim: poxa, segundo a Transparência Internacional, o Brasil está entre talvez as 70 nações mais transparentes do mundo. Ou seja, a questão da corrupção, se a gente acha que o Brasil está carcomido, há outros núcleos de corrupção profundamente afetados por isso. Mas eu vou dizer para ele: colega, o maior problema social do Brasil, e que a igreja muitas vezes faz parte dela como membros dessa história, não é a corrupção, é a sonegação tributária. É aquela coisa sem nota que a gente faz, é aquela coisa por fora que a gente paga, é aquela coisa da viagem missionária que a gente vai na África do Sul e volta com 2 iPhones. Um para a gente e outro para a glória de Deus. Nós estamos envolvidos na problemática e nós podemos também estar envolvidos nas soluções. A grande questão, gente, sobre igreja e cidade é o problema do que eu chamaria de missiologia centrípeta, que é típica de Israel. O que é o movimento centrípeto? É um movimento que tende ao centro. O Deus de Israel e o Israel de Deus era um lugar onde se ia para se conhecer o Deus de Israel. Obviamente notabilizado pelo Templo de Salomão, época mais gloriosa de Israel,
onde até a rainha de Sabá foi lá visitar. A missão era o seguinte: venham e vejam Israel. Venham e vejam o Deus de Israel. O que é a proposta de Jesus? Eu creio que vocês já refletiram sobre isso. Muita gente ainda está se perguntando, por que o templo foi destruído no ano 70? Porque Deus teve paciência, mais ou menos uns 35 anos. Ele esperou uns 35 anos. Até que a igreja, formada inicialmente por judeus, assumisse o compromisso de fazer o quê? De parar de pensar que o Deus de Israel continuava agora na figura de Jesus, sendo visitado na capital de Israel, e que o povo saísse. Aí Deus vai destruir o templo. Porque Jesus sempre quis promover um movimento contrário ao movimento normal do Deus de uma nação. Ele deixa de ser Deus de uma nação e ele passa a ser Deus de todos os povos. E a missão da igreja, contrariamente à missão de Israel, deixa de ser centrípeta para o centro e passa a ser centrífuga para as cidades, se espalhando pelas cidades. O próprio Paulo foi estratégico, né? Vê a cidadezinha que ele plantou a igreja. Corinto, grande centro comercial. Atenas, centro de difusão da filosofia. Filipos, outra ponta de porto, ligando a Europa, a atual, a antiga Macedônia. Ele foi estratégico. Só que o movimento das missões de Paulo é exatamente esse. Eu saio, eu apresento. Igreja não é um lugar para onde se vai. Igreja é um povo que vai, onde tem gente, como nós. E aí, gente, a gente começou a criar aquela coisa. Nós saímos, aqui é o nosso quartel-general, aqui é o lugar da expressão da presença do sagrado, do santo. E aí, o que é que a gente faz? A gente convida as pessoas a virem para cá. Porque é elas que precisam fazer perguntas. Porque nós temos as respostas. E o movimento é outro, né? É um movimento em que perguntas e respostas fazem parte dessa expressão. Então, a primeira coisa seria ter uma visão mais positiva da cidade, entendendo que a cidade é um lugar de pontos de contato fora do comum. Na boa arte, na boa ciência, na boa educação. E nós vamos para lá. Pontos de contato. A glória de Deus sendo expressada. É o que eu digo assim, mas Sérgio, como é que você fala uma asneira dessa? Como é que você pode dizer que a glória de Deus está num cara que não conhece a Deus, num médico ateu? Eu sempre conto uma historinha, digo, cara, se você tivesse um filho, morasse numa cidade de interior, esse filho caísse num cavalo, tivesse traumatismo craniano, e naquela cidade tivesse 2 médicos, doutor João, ou irmão João, diácono da Igreja Batista, vou usar a minha denominação. Irmão João é médico e diácono da Igreja Batista. E o outro médico que está é Pedro, ou pai Pedro. Ele é líder do santo de macumba da cidade. E ele não tem problema, porque ele já vai para o santo de macumba de branco com a própria roupa que ele usa para ser médico. Só que tem uma diferença entre o irmão João e o pai Pedro. O irmão João fez um curso de medicina daquele bem escroque mesmo, aquele bem, sabe, aquele que ele fez pagando trabalho, para o povo fazer trabalho para ele. Ele termina o curso, não faz residência, não faz especialização, aliás, faz residência, não faz especialização. O outro, o pai Pedro, não, ele fez medicina, ele foi estudar nas grandes universidades, ele está sempre em congresso. Os dois, esse pai Pedro é neurologista, cirurgião, neurocirurgião. E o irmão João é aquele clínico geral que terminou medicina só. O irmão João, a cada 10 que iam para a mão dele, 9 morriam. Agora, para o pai Pedro, de cada 10, ele salvava os 10. Aí eu pergunto para você, na mão de quem você deixava o seu filho? Você vai me responder, na mão de pai Pedro, desde criancinha. E o irmão João? Bota para orar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Nós somos muito orgulhosos. Os donos da verdade, a cidade que venha. Uma vez eu vi um colega dizendo assim, a gente vai resolver o problema da droga facilmente.
Cada igreja adota uma escola. Aí eu pergunto, e quem disse que as escolas querem ser adotadas pela igreja? Quem disse que a escola quer ser adotada por sua igreja? O que é que você tem a dar? Não se faz missão urbana apenas com uma boa teologia, nem com uma boa praxis teológica. Se faz missão urbana, e aqui é meu terceiro ponto, em uma igreja que se entende como uma comunidade de iguais, valoriza o sacerdócio universal de cada um e utiliza os seus profissionais, capacitando-os na sua área de profissão para serem os melhores profissionais. E com isso, chamarem a atenção das escolas, que depois vão pedir para serem adotadas por aquelas pessoas. A gente só se interessa por teologia. Os pagãos são mais inteligentes do que nós. Pelo que consta, Jeremias ficou lá em Jerusalém, né, um tempo, depois foi para lá. Mas a Babilônia não deixou de levar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não porque eles sabiam a Torá decorada, mas porque eles eram os excelentes daquele povo. E aí, gente, primeiro ponto, uma visão positiva da cidade, entendendo que a oração pela cidade, a prosperidade da cidade tem a ver com a nossa prosperidade, segundo Jeremias aqui. Segundo, desenvolvendo a ideia de um movimento mais centrífugo, para fora, arriscado. Não se faz missão integral sem correr risco.